Então, pessoal, eu tô com um tema aqui que ele é muito fácil de entender. Eu não sei porque as pessoas complicam tanto esse tema e eu aqui pretendo tratar ele de uma maneira bem didática e fácil, que é o juízo investigativo, né? A Igreja Adventista, ela tem como uma doutrina distintiva das outras igrejas o santuário, né? Não vamos entrar muito em detalhes do santuário. E aqui nós também temos associado algo que nós chamamos de juízo investigativo, tá? Mas eu acho que essa não é uma maneira muito didática de lidar com essa doutrina, porque algumas pessoas podem questionar: Deus tem que investigar alguma coisa? Deus é onisciente. Para que Deus teria que ficar investigando pecados das outras pessoas? Para que Deus teria que ficar investigando a vida das outras pessoas? Sendo que Deus sabe de tudo. Deus é juiz, Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer, os crentes já estão salvos, quem não crê em Cristo já está condenado. E também, né, diz que para aquele que está em Cristo não existe condenação. Nossa, mas a gente deve entender que essa condenação que não existe para aquele que está em Cristo é a condenação final, crisis, uma sentença condenatória. Isso não quer dizer que a pessoa ela não vai passar por um justo julgamento ou que essa pessoa ela não vai ter obrigação de cumprir com a lei de Deus ou viver segundo a lei e os princípios divinos, os mandamentos, os ensinamentos de Jesus, né, de Deus. Mas sim que essa pessoa ela está livre da condenação final e que esta pessoa ela tem um advogado e ela tem uma causa ganha, né? Agradecemos aí a visualização aí da irmã Miriam, uma pessoa que eu conheço muito bem, né? Desde pequeno. E é uma pessoa que entende muito aí da palavra de Deus. E a respeito do juiz investigativo, essa é a maior confusão que as pessoas fazem. Eu não sei se tem perguntas aqui, porque eu não sei olhar os comentários, tá bom, gente? Então, eu não sei olhar os comentários, então eu simplesmente vou estar aqui falando para vocês, tá? Porque eu não sei olhar os comentários. De uma maneira simples, fácil e didática, a Bíblia diz que todos irão comparecer perante o tribunal de Cristo. É a Bíblia que está falando, não sou eu. E a gente tem que diferenciar. Eu disse que essa palavra juízo investigativo ela não é tão didática. E eu prefiro chamá-la de juízo pré-advento. Porque o juízo, na verdade, ele é um só. Não, às vezes a gente divide para ser mais didático, mas não é o mais correto. A gente divide em juízo investigativo, juízo vindicativo e juízo final. Vamos entender como o juízo de Deus sendo só um. O julgamento é só um. Só que o julgamento dos ímpios, ele ocorre em um determinado tempo. E o julgamento dos santos, ele ocorre em outro tempo. O julgamento dos ímpios ocorre depois do milênio. Vamos ler isso na Bíblia? Vamos lá, pega a sua Bíblia aí que eu estou pegando a minha, hein? A minha Bíblia aqui, eu estou abrindo ela em Apocalipse 20. Você quer conferir aí? Pega aí Apocalipse 20. Aqui diz assim. Apocalipse 20. Aqui está falando a prisão de Satanás por 1000 anos. A primeira ressurreição. Versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vinda almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Ou seja, o que a gente vê aqui? Que aí foi as pessoas que receberam a autoridade de julgar. E aí as pessoas elas estavam vivendo e reinando com Cristo durante 1000 anos. Então essas pessoas que têm essa autoridade de julgar, quem são? Onde vivem? A gente pode descobrir isso em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. O momento a gente já sabe, que é no milênio, após Cristo ter voltado,
essas pessoas estão reinando com ele, as pessoas receberam a autoridade de julgar. Mas não é só Deus que é o juiz? A gente vai entender um pouquinho disso também. 1 Coríntios 6 está escrito, vamos abrir comigo aqui porque não está nada marcado não, tá gente? Esse negócio está ao vivo mesmo. Então, a gente vai ao vivo para 1 Coríntios 6, versículo 2. Aqui ele diz assim, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar coisas mínimas? Ele continua, não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Ou seja, Paulo aqui está dizendo que nós vamos julgar o mundo e que nós vamos julgar os anjos. E aqui nós temos um tempo, e esse tempo é no milênio. Então não tem nenhum ímpio julgado ainda, ou seja, não tem ninguém queimando, não tem ninguém no inferno, não existe fogo, não existe nada. Porque as pessoas não cumprem sentença antes delas terem sido julgadas, como eu falei em outro vídeo aí. Entende? Então aqui a gente tem um tempo, milênio, e as pessoas que vão participar são os santos que foram levados para o céu junto com Jesus, porque o milênio se dá na volta de Jesus. E agora vem o tal do juiz investigativo, que não devo chamar mais desse nome, porque Deus não investiga nada, Deus é onisciente. Mas a gente deve entender que não é Deus que julga. Deu confusão aí? O papel do juiz não é julgar, né? Você tem um tribunal, você tem o juiz, você tem o advogado, você tem o promotor, você tem testemunhas, você tem réu. Então quando a gente se entende, a gente monta todo esse tribunal, toda a judicatura divina, a gente deve entender que funciona como da terra. Né? Deus, afinal, ele trouxe, e aqui foi estabelecido o direito hebraico, que serve de modelo para o direito de todo o mundo, praticamente. E o que acontece é que no direito hebraico, segundo o professor Pinto da Rocha, um jurista, é praticamente o primeiro a ter tribunal do júri. Praticamente está aí, né? E o tribunal do júri ele tem uma importância muito grande ali no momento do julgamento. Quem dá sentença, quem ali coloca a valoração penal é o juiz. A voz ativa final do juiz é de Deus. Era assim que funcionava. E então a gente entende isso. Os santos atuam de uma certa maneira como júri. Não são eles que condenam o réu. Eles têm uma voz ali ativa, mas Deus ele dá a condenação, a sentença final. Mas é os santos que estão julgando os anjos. Os santos que estão julgando os anjos. Desempenhando o papel do júri. E no direito hebraico, a gente entende que os anciões, segundo o professor Pinto da Rocha, eles eram chamados para compor o tribunal do júri. Eles eram responsáveis por isso. E aí existia o juiz, e aí levavam para o sacerdote, o sumo sacerdote. Isso aqui também está na Bíblia, a respeito do julgamento de Deus. Bora lá? Aqui em Daniel, eu separei Daniel, no capítulo 7. Aqui diz assim, versículo 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Você já ouviu falar que Deus tem 24 anciões? Né? E para que serviam esses anciões também no direito hebraico? Eles têm um papel. Então esses anciões eles são responsáveis também por atuar no julgamento dos santos. Julgamento dos ímpios depois da volta de Jesus. Eles estão lá. Eles estão mortos. Julgamento dos santos, um julgamento chamado pré-advento, apelidado de julgamento investigativo. Esse julgamento ele ocorre em vida. Por que só os santos são julgados em vida aqui para ir para o céu? Porque existia um momento entre o povo de Israel, que era chamado de Yom Kippur, ou o momento da expiação, em que era como que o povo estivesse sendo julgado mesmo. E é só o povo de Deus que é julgado. O sacerdote, ele intercede pelo povo de Israel. Cristo advoga pelo seu povo. Ele não está ali para advogar, para interceder por aquela pessoa que não oferece sacrifício, por aquela pessoa que não acredita nele. O sacerdote intercedia pela pessoa que oferecia o sacrifício, e essa pessoa, através do seu arrependimento,
ela alcançava um perdão de Deus. Então, por isso que o sumo sacerdote está atuando apenas pelo seu povo. Então, esse julgamento chamado de pré-advento, ele começou, entende? Então, nós temos um julgamento antes da vinda de Cristo dos santos e depois o julgamento dos ímpios. Esse é o tal do juízo investigativo. Não tem segredo. É um juízo em que Deus não investiga nada, como alguns falam, né? Mas sim, quem tem que ler são aqueles que compõem o tribunal divino. Deus, ele é o juiz. Não é ele que está lendo todos os livros, não é ele que está fazendo nada. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu queria ver se tem algum comentário, eu não sei mexer nisso. Me desculpa. Então, existem fases ali no santuário entre o povo de Deus, né, do sacerdote. Então, quando ele entrava no sumo, no Santíssimo, começava como que um julgamento do povo de Deus também. E a gente acredita que isso começou no final das 2.300 tardes e manhãs de Daniel, que nós acreditamos ter terminado em 1844. E houve essa mudança de Jesus de sacerdote, ele passou a oficiar como sumo sacerdote no Santíssimo, e agora começa como que o julgamento do povo de Deus, não dos ímpios, porque ele não intercede por ímpios. Tá? Então acredito que aqui foi uma maneira fácil de entender, né? Que os ímpios serão julgados apenas lá, e os santos são antes, e não é Deus que investiga, mas sim aqueles que contribuem para o tribunal divino. Mas a gente está aí para somar com vocês cada vez, tá bom? Obrigado aí, pessoal. Vamos aí compartilhar e trazer pessoas para Cristo. Valeu?